Você já parou para pensar o que está por trás de um dos versículos mais conhecidos sobre oração? Eu estou falando do texto de Mateus 7, 7 e 8, que é uma lição onde Jesus fala sobre como devemos nos comportar em oração. O texto diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se a porta, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, a porta será aberta. Quais são os códigos proféticos, pensando na mentalidade do reino, no qual Jesus está dizendo através dessas palavras? Quando nós olhamos para esse contexto, para esse texto, nós vamos perceber que todas as três direções, as três dimensões que Jesus está trazendo para nós, ele está falando sobre continuidade. E não sobre um pedido ou um movimento e uma paralisia, mas sim sobre um comportamento contínuo em direção àquilo que é necessário. Quando nós olhamos para isso, esse movimento contínuo, nós estamos falando sobre a criação de um hábito, a criação de uma cultura. Então é trazer a cultura do reino, o hábito do reino para as nossas vidas. Primeiro comando que Jesus diz para nós aqui, ele fala sobre pedir. Pedir trata dentro de nós um comportamento de autossuficiência. Porque toda aquela pessoa que não tem capacidade de pedir, na verdade, ela se sente uma pessoa superpoderosa, uma pessoa que os braços dela são capazes de fazer qualquer coisa. Então, por conta do orgulho dela, ela não se submete ao reino. Então, uma pessoa que tem uma mentalidade de reino, ela está se submetendo ao reino, à direção, aquilo que o reino tem para a vida dela. Então, uma pessoa que tem uma mentalidade de reino, ela não é autossuficiente. Ela sabe que ela depende da direção do rei, que é o nosso Senhor, para avançar. Segunda direção que Jesus fala para nós, ele fala sobre buscar. Buscar está atrelado a aquilo que eu pedi. Agora eu entro em movimento, entro em direção para construir aquilo que eu pedi em oração. Então, quando eu pedi, eu declarei a minha autossuficiência ao reino. Senhor, aqui está a minha vontade, o meu desejo, eu entrego nas tuas mãos. Mas não é porque eu entrego nas mãos do Senhor que eu não faço nada e eu espero as coisas acontecer. Não, é buscar. Eu começo a entrar em movimento, em direção àquilo que eu orei. Então, se eu orei por novas oportunidades, eu preciso entrar em movimento para ofertar, para me apresentar para as pessoas, para falar da minha empresa, do meu negócio, para falar da minha vida para essas outras pessoas. Porque eu entro em movimento, eu estou buscando aquilo que eu pedi em oração. E por terceira direção é bater. Bater é, mesmo que quando tudo parece desafiador, que não está acontecendo, parece que as portas se fecharam, eu permaneço em constância na direção daquilo que eu pedi em oração. Aqui está um dos maiores fatores que faz muitas vezes as nossas orações não ser atendidas, porque nós pedimos, poucas vezes entramos em movimento e muito menos temos uma constância para avançar em direção aos projetos. E quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas parecem desafiador, quando as portas se fecham, então nós desistimos. Por isso que a grande maioria dos sonhos das pessoas, dos projetos das pessoas, eles não fracassam. As pessoas simplesmente desistem. Enquanto a mentalidade de reino não for colocada dentro de nós, nós seremos pedintes desistentes. Porque pedimos, oramos, apresentamos, mas não fazemos nada em direção àquilo. Quando olhamos para essa palavra no conceito hebraico, nós vamos perceber que essas três palavras, elas trazem uma essência para nós. Pedir tem a ver com relacionamento. Você pede a quem você tem relacionamento. Buscar tem a ver com constância. Você se permanece constante na direção. E você bater tem a ver com você confiar naquilo que você está orando, naquilo que você está pedindo, mas avançando em direção sobre qualquer obstáculo, qualquer desafio. Quando olhamos para este momento, nós entendemos algo que no conceito hebraico, fé não tem a ver com passividade. Fé tem a ver com direção, com agir naquilo que você está crendo. Isso é ter fé, não é esperar, é você fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que é da sua responsabilidade. Então, quando nós olhamos para todos esses movimentos, a essência desses conceitos que Jesus está trazendo para nós, como um conceito de cultura e mentalidade de reino, está falando para nós sobre, primeiro, humildade para pedir. Segundo,
intencionalidade, colocar em movimento em direção à oração. E terceiro, maturidade para avançar e permanecer. Jesus está dizendo algo muito poderoso nessa palavra, que quer dizer, não basta querer, não basta desejar, você precisa entrar em movimento, entrar em direção naquilo que você está pedindo nas tuas orações. Jesus não está dizendo peça e não faça nada. Jesus está dizendo, peça, se coloca na posição de humildade, de humilhação, de dependência, mas entre em movimento, faça o teu papel, porque quando você entra em movimento, o reino já providencia que as portas, as conexões sejam abertas para a construção daquilo que você está desejando, que é a tua visão, que é o teu projeto, que é a tua missão, aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Então não basta você desejar, é necessário que você entre em movimento. É isso que esse texto traz para nós de uma maneira tão poderosa, na mentalidade nossa de reino e não de escravo que pede e fica aguardando as coisas acontecerem.